Oi, pessoal do DRPS, estou mais uma vez com o Gustavo Fabrício, responsável pelos fundos de previdência aqui da casa. Como de costume, a gente vai falar sobre o prévio absoluto, que teve um retorno em linha com o CDI esse mês, né, de 0,9 versus 1,1 do CDI em agosto. Então, acho que a gente pode começar falando o que foi responsável por essa performance positiva, lembrando que os nossos produtos eles têm um viés de renda variável, né, para um mês muito difícil para a Bolsa, e que o produto entregou uma performance positiva aí, dado todo o cenário. Legal, de fato, foi um mês bem desafiador, né? A gente vinha numa sequência de 4 meses onde a Bolsa consistentemente vinha subindo, foram meses muito positivos, e agora no mês de agosto, mês passado, a gente teve uma reversão, a Bolsa caiu 5%, e o fundo, nessa nossa visão, né, de proteção de patrimônio, conseguiu dar em linha com o CDI. Foi uma vitória, uma conquista grande, dado que a gente tem exposição a ativos de equity. Acho que, assim, para resumir, pontualmente o que aconteceu, o que levou até essa reversão, foi justo a gente vê mais como um cenário macro, né? Lá fora, por exemplo, a gente viu o Jerome Powell sendo um pouquinho mais duro com a inflação persistente nos Estados Unidos, e aí o mercado, como a gente já vinha falando nos outros vídeos, querendo antecipar o início da queda dos juros lá fora, ou pausa, imaginou que ele pudesse dar mais uma alta, então isso foi Estados Unidos. Na China, a gente teve também alguns dados que, apesar de bons, principalmente dados de housing, não foram suficientemente fortes para animar o mercado, e aí lembrando que a China, principalmente por commodities, tem uma demanda grande, então isso gerou um sinal amarelo no mercado, e aqui de Brasil, né, as coisas vinham muito bem, mas obviamente a gente sabe que todo lado político acaba trazendo alguns ruídos. A gente viu ali algum ruído do lado fiscal, onde o governo tentou colocar umas medidas mais duras, taxação de grandes fortunas, taxação de fundos fechados, acabar com o JCP. A gente viu tentativas de subir ICMS, né, através de combustíveis e outros impostos, além do ICMS nos combustíveis, e o governo também sendo muito vocal de que ele não reduziria o gasto, pelo contrário, ele manteria aquela política expansionista, aumentando o gasto e aí, consequentemente, tendo que subir imposto. E para piorar, no mês de agosto, a gente teve uma arrecadação menor do lado da receita, o que gerou um superávit primário ruim, negativo, né, no mês de agosto. Então, tudo isso, né, lá fora, as coisas ruins, fizeram com que o mercado ficasse um pouco mais retraído e desse um pouco mais de vou tirar o risco da mesa. Né? Tipo, por isso, tempestade perfeita. Tempestade perfeita, né? Os astros se alinharam, deu tudo errado. Mas, enfim, o importante é que, no fundo, a gente conseguiu segurar. E aí, só falando um pouquinho da performance, o que ajudou no mês foi a nossa posição vendida em bancos, comprada em petróleo, o petróleo acabou sendo bom, e Sabesp. Né? Sabesp teve um mês muito positivo, ali do lado aqui do governo de São Paulo, começou a avançar a agenda com as prefeituras, então ajudou. E do lado negativo, as empresas de real estate, né, que a gente vem falando, MRV, Cirela, enfim, Plano Pleno, foram mal, porque são empresas com uma duration longa e com beta alto. Então elas caíram bastante. No final, foi mais ou menos esse o mix que a gente teve no mês passado. Tá, e com todo esse cenário aí complicado que você explicou, quais foram as alterações que a gente fez nessa carteira de agosto, agora falando de setembro, e quais seguem as nossas convicções, se é que elas seguem iguais as que a gente comentou no último mês, para esse mês de setembro? No mês de setembro, agora no meio que a gente está falando, na virada a gente aumentou a exposição, tá? A gente ficou mais comprado um pouco nos setores que a gente gosta, que é o que a gente vem falando. Então, esse setor ainda de construção civil, gostamos, aproveitamos para comprar mais. O setor de distribuição de combustível também, a gente tem comprado mais na margem, a gente vê as empresas entregando resultados muito bons e entrando numa dinâmica que nós não víamos já há uns 5, 6 trimestres. Mantivemos as posições que a gente gosta em Sabesp, compramos mais empresas de bond proxy, tá? E aí nós compramos a Eletrobras, que é uma empresa que estava muito machucada por conta do preço de energia e discussões políticas, mas essa empresa a gente acha que já precificou todo o lado ruim, daqui para frente ela deve entregar coisas pontuais positivas, melhor operacional, discussão com o governo, então a gente aumentou, a gente comprou na verdade, a gente estava um pouco short no passado, virou a mão para ficar comprado. Compramos também Copel, que é uma empresa que tem uma taxa de retorno da ordem de 12% real, que é um retorno muito atrativo para a Bolsa. E por que aumentar em bond proxy? A gente acha, eu já vou falar um pouquinho da nossa cabeça, que
a inflação, né, deve melhorar para frente, o juro real deve fechar um pouquinho, e isso beneficia essas empresas que têm ali contratos, né, já longos e maduros, que você consegue ter previsibilidade, mas que te pagam inflação mais 12, né? É difícil achar um ativo desse. Então nós aumentamos isso na carteira. Tudo isso para falar, no mês de setembro, a gente ainda continua com uma visão construtiva para ações, tá? A gente acredita que apesar desse bump, né, essa lombada que teve em agosto, que deu uma machucadinha em alguns fundos e na bolsa, foi pontual, tivemos ruídos, mas prontamente nós já vimos ali o pessoal do Congresso se ajustando para não cometer nenhum erro crasso. Eles entendem que se você mexe muito no mercado, você acaba gerando uma fuga de capital. Isso é ruim para o país, né? Então, como a expectativa de PIB está melhor para o ano que vem, a inflação agora de setembro, que saiu há 2 dias, se eu não me engano, ela subiu, mas veio muito melhor do que o esperado, sinalizando que o core da inflação ele está caindo, mesmo com a gasolina subindo. Isso significa o quê? Que o país ele está cada vez mais controlando a inflação, e aí já dá para a gente começar a sonhar com que a queda de juros que o mercado esperava que fosse de 50, já seja de 75 bases. Isso é muito positivo para a equity. Então a gente está com a cabeça de que tudo isso melhorando, passou o ruído político, e vai ter, né? Vai ter, principalmente no Brasil. Lá fora também se acalmou, a gente acha que esses últimos meses do mês devem ser mais positivos, por isso que a gente está com essa cabeça mais comprada em equity. Então, para você, o pior já passou. Acredito que sim. E espero que sim. Esperamos que sim. Tá bom. Obrigada. Até mês que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.